Um tema que eu sempre quis abordar aqui nesse canal eram os infinitos mods de terror para Minecraft, mas eu nunca achei que eles funcionariam aqui. Então o que eu fiz? Eu joguei essa ideia lá pro meu canal secundário, Seu IP. Hoje em dia ele é um canal de lives e gameplays, mas ele começou como um canal parecido com esse aqui. E o primeiro vídeo que tem naquele canal é justamente sobre mods de Minecraft. Naquele vídeo eu apresento algumas ideias que ainda tinham muito que amadurecer, e eu sabia que esse mercado ia escalonar. Naquela época, o que a gente tinha de mods eram mods que adicionavam um monstro que tinha... E é isso, não ia muito longe, sabe? Mas da forma que eu previ, que não era nem um pouco difícil de prever, aconteceu. Diversos mods adicionando diversas mecânicas foram criados. Mods com histórias, missões, não só mais uma criatura imbatível. E eu tenho testado vários. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês o que mais me impressionou. O mod que adiciona aquele que vive nas cavernas. Por favor, considere se inscrever se tu assiste esse canal semanalmente. Tamo com quase 2 milhões. Muito obrigado e bom vídeo. From the Caves é um mod extremamente complexo e que ainda tá em criação. Ele sim tem uma lore completa e um ecossistema inteiro que ainda tá em construção. Esse mod tá em beta. Ele no total vai ter 4 fases, mas atualmente a gente só tem disponível 2. Mas essas 2 são o suficiente pra gente entender o que nos aguarda. Assim que você spawna no mundo, tu vai notar que nas tuas mãos tem um livro, e é ele que vai dar todo o contexto inicial que tu precisa. De Amos. Encontre a vila, pegue a cruz, vá fundo nas minas, encontre Billy e Jane. Ok, a gente tem algumas missões e algumas perguntas. Quem é Billy e Jane? Quem é Amos, que aparentemente é o autor desse livro? Eu acho que a gente só descobre achando a tal vila. Pausa para explicação. Para esse mod funcionar, a gente precisa encontrar uma vila para então iniciar a palhaçada. Quando eu joguei esse mod pela primeira vez, eu não achava que o player tinha que de fato ir na vila pra começar as coisas. Aí eu fiquei jogando por horas sem procurar a vila e nada aconteceu. Tu realmente precisa ir na vila para as coisas começarem. E é bom. Esse mod adiciona um número maior de vilas, afinal tu tem que achar uma. Ele também adiciona mais algumas estruturas, mas a gente já fala sobre. Ah, esse mod também adiciona muito porco. Eu não sei ao certo porquê, além de muito porco, ele também vai colocar o número dobrado de mobs, mesmo tu jogando no modo normal. Vale lembrar que o mod ainda tá em beta, então talvez em atualizações futuras seja explicado o porquê de tanto porco no mapa. Enfim, não muito longe do spawn, eu já encontrei uma vila. Agora vamos voltar lá pro livro porque ele é importante. Indo na vila, a gente precisa encontrar uma cruz. E no meio dessa vila que eu encontrei, tem uma cruz cristã e um baú que tem uma placa dizendo não abra esse baú. Mas pra fazer a coisa andar, a gente tem que abrir o maldito baú. E abrindo ele, a gente encontra mais um livro. E também uma outra cruz, que dá pra ver no próprio inventário que ela tá se tremendo. E esse livro possui um nome, o Livro dos Villagers. Essa cruz foi pega nas minas de Amos. De acordo com os moradores, essas minas e essa cruz são amaldiçoadas ou possuídas. Essa cruz foi selada para proteger você e nossas famílias. Se você a encontrar, não entre nas velhas minas de Amos. Segredos obscuros e perigos se abrigam lá. Ok, vamos analisar os dois livros. Um livro é de alguém conhecido como Amos, e o segundo foi feito pela população. Essa cruz que a gente encontrou no baú vai servir como uma bússola. Quando tu pega ela na mão, a gente pode ver que ela fica se tremendo. Pois bem, uma linha de almas vai nos guiar para tais minas de Amos. E a cruz também vai se tremer cada vez mais, conforme a gente chega perto dela. Agora vamos falar um pouco sobre algumas coisas mais técnicas sobre o mod. Para a coisa funcionar, o mod precisa mexer ativamente na seed do jogo. Seed é o código de geração de mapa. Cada mapa tem uma seed. Por que ele precisa mexer na seed do jogo? Ele precisa mexer porque ele precisa fazer 4 estruturas surgirem. E por ele mexer na seed, que é a raiz do game, muitas vezes o game vem todo bugado. Para vocês terem uma ideia, durante a criação desse vídeo, eu fiz em torno de 5 mapas para testar todas as variações. E em um deles, ele spawnou umas 5 vilas tudo junto uma da outra. Nesse mesmo mapa, eu simplesmente não encontrava as tais minas de Amos para continuar a história. Depois que tu pega a cruz que tem no baú, tu precisa achar essa mina. Então, eu simplesmente não achava. Aí depois de horas buscando, eu entendi o porquê achava. Eu só quero citar que tem maionese na minha mesa, eu não sei porquê, eu nem tô comendo nada. Depois de horas buscando por essa mina de Amos, eu encontrei ela e entendi o porquê que eu não tava achando. Eu não tava achando porque as minas de Amos tinham dado spawn no meio de uma montanha, literalmente atravessada. E isso dificultou a busca, simplesmente porque não dava pra achar ela no mapa. Coisa que normalmente fica bem sinalizada. Enfim, de volta ao vídeo. Quando tu chega perto das minas, a cruz vai estar enlouquecida. E algumas mensagens vão aparecer na tela, indicando que tu tá perto. Tá, uma placa no topo da mina indica que tu tá na mina certa, como se não fosse o suficiente a cruz maluca na tua mão. Essas minas inteiras são um labirinto com armadilhas. Inclusive... Eita, poxa! É uma armadilha.
E eu caí nela. A impressão que fica é que esse tal de Amos não queria que a gente encontrasse, seja lá o que se abriga aqui. Em uma das diversas curvas que tem nessa mina, a gente vai encontrar um livro num altar. Esse altar é o diário de Amos. E nesse diário ele narra como tudo começou. Lembram daquele primeiro livro dele, onde ele nos dizia pra ir até a vila, pegar a cruz, vir nas minas e procurar Billy e Jane? Então, Billy e Jane eram viajantes que vieram parar nessas terras. E inicialmente eles pareciam pessoas normais, pessoas comuns. Porém, a Jane era curiosa demais, e isso levou ela a entrar em uma das várias minas do tal Amos. E lá dentro ela encontrou bem escondido um tabuleiro Ouija. E depois de jogar esse tabuleiro com o Billy, algo estranho rolou. Na ocasião, eles ligaram uma única vela, e essa única vela se apagou quando o tabuleiro se mexeu. Nessa mesma hora, os quadros da casa de Amos começaram a cair. Ele ouviu aquela histeria vindo de uma das suas minas. Ele pegou uma cruz e desceu correndo pra ver o que tava rolando. Quanto mais ele chegava perto da onde Billy e Jane estavam, aquela cruz tremia mais. Inicialmente ele achou que fosse o vento ou então o próprio nervosismo, mas não era. A cruz estava chegando perto de algo profano, algo que estava espreitando Amos a cada espaço que passasse luz dentre aquelas pedras. Voltando um pouco, quando Billy e a Jane ainda estavam jogando o tabuleiro Ouija, na primeira mexida que aquela tábua deu, eles ouviram alguns sussurros vindos de dentro das pedras daquela mina, os mesmos sussurros que o Amos está ouvindo agora. Depois de andar um pouco por lá, o Amos decidiu não ir muito fundo nas minas. Aquilo era demais pra ele. O Amos decidiu selar aquela cruz dentro daquela mina, e essa mina hoje em dia não é permitida a entrada pra ninguém. É estranho que naquele livro que a gente recebeu inicialmente, o Amos tá mandando a gente ir naquelas minas. Ele inclusive nos fala que a gente precisa pegar a cruz, porque ela vai tremer quando a gente estiver perto das minas. Se ele fala pra gente ir no primeiro livro, por que no diário dele que tá aqui, ele fala pra gente não ir? É aí que tá o pulo do gato, meus amigos. Ele nunca falou pra gente ir. Afinal, aquele livro não era pra gente. No topo dele tem um D para. De Amos para... uma rasura? Dá pra gente dizer que o nosso personagem roubou o livro? Esse livro não era destinado pra gente, era pra uma outra pessoa. Quem era essa pessoa? A gente só vai descobrir isso nas próximas atualizações do mod. O que importa por agora é que a gente tá nas minas. Nesse mesmo diário dele que a gente achou aqui embaixo, o Amos também vai citar que a casa do Billy e da Jane parece ter ficado assombrada. Ela tá abandonada e constantemente aparecem vacas e porcos na volta da casa sem vida misteriosamente. Tá, vamos continuar catando nas minas de Amos. Dentro dessa mina existem diversas armadilhas colocadas por Amos, para que ninguém consiga chegar onde ele prendeu a tal cruz. Mas sempre onde tem essas armadilhas, tem diversas placas nos falando aonde elas estão. Parece que alguém tá querendo nos avisar justamente pra gente não cair nelas. O que é estranho. Placas como armadilha de Amos à frente não deveriam estar aqui. Parece que alguém tá tentando facilitar as coisas pra gente. E não foi o Amos. Afinal, avisar que tem uma armadilha quebraria todo o conceito de uma armadilha. Vamos guardar isso na mente. Depois de muito andar por lá, num canto bem escondido com vinhas, a gente enfim encontra a cruz e o segredo das minas. Seja lá o que foi que a Jane e o Billy despertaram com o Ouija, essa coisa tá clamando pela cruz. A cabeça empalada de um viajante na frente da cruz talvez seja da última pessoa que tentou fazer isso antes da gente. E quando a gente usa o crucifixo na cruz, a gente libertou ele. Lembra que eu falei que esse mod possui 4 fases, sendo a primeira e a segunda jogável e as outras 2 ainda estão em construção? E então, a gente agora entrou na fase 1. Dentro da sala, a gente ainda tem uma coisa pra analisar. Um baú com diversas receitas pra se fazer uma cruz de madeira. Eu pego todas e volto pra minha casa na vila. Lá no livro de Amos, era dito que depois de pegar a cruz, a gente precisava procurar por Billy e Jane. Ok, eu uso a receita que me foi dado e fabrico várias cruzes. E então, eu desço nas cavernas. Só que a partir daqui, as coisas vão estar um pouco mais perigosas. Quando Billy e Jane jogaram o tabuleiro Ouija, eles libertaram algo ou alguém. Esse ser estava aprisionado nas minas do Amos. Mas agora que a gente libertou ele vai estar vagando pelas cavernas. Seu... Não, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Daqui pra frente, boa parte das gravações vão incluir o Viral Quest. Ele jogou comigo em quase todos os trechos que eu tava fazendo pra esse vídeo aqui. Agora que a coisa vai realmente começar. Antes de descer nas cavernas, eu resolvo fazer alguns crucifixos com redstone que tinha lá no próprio altar do demônio e desço. Toda vez que esse bicho aparecer pra mim, eu preciso crucificar ele. Eu tenho que fazer isso no total 2 vezes. Ip, então por que tu fez mais de 2 cruzes se tu precisa fazer só 2 vezes? Então, esse bicho é muito rápido. Mas muito rápido mesmo. E se eu não exorcizar ele a tempo, ele rouba a minha cruz. Ele roubou minha cruz, mano!
Que filho da... Então sim, tu precisa ter cruzes reservas. Às vezes ele vai querer só te assustar, tipo em uma das vezes que o Viral tava jogando. A gente tava numa caverna procurando ele, e ele resolveu atacar o Viral. Eu vou deixar o trecho rolar e depois eu vou explicar ele. Calma, minha comida. Eu tenho aqui. Oxi. Tu viu? O quê? Meu Deus! O quê? Que susto do cara. O quê? O quê? Nossa, mano, Eu não vi arrependido. nada. Se a gente olhar com calma esse trecho, a gente nota que o bicho tava atrás do Viral desde aqui. E eu não notei. Ou seja, ele ficou seguindo o Viral um tempo até ele notar. E quando ele notou, deu no susto. É por isso que pra mim esse é o melhor mod de terror feito no Minecraft. Como eu tava dizendo, às vezes ele aparece só pra te assustar, mas na maioria das vezes ele vai querer te atacar. Daqui pra frente a gameplay vai virar um gato e rato, só que não dá pra saber nem quem é o gato nem quem é o rato. Afinal, ele tá me caçando e eu tô caçando ele também. A atmosfera do game vai mudar muito também, tendo direito à trilha sonora própria dentro das cavernas. Quando eu fui jogar, eu não quis colocar nenhum shader, eu quis jogar no shader vanilla mesmo. Mas se tu botar um shader nisso aqui, meu amigo... E tá, por agora vai ser o rolê padrão de sair caçando ele nas cavernas com o coração na mão. Só que assim, esse jogo não fica nem um pouco menos interessante por conta disso. Diferente de outros mods onde a criatura só aparece e te mata e ponto, nesse mod a criatura não denuncia que ela tá atrás de ti. Tu vai te virar e ela vai tá lá. Ou então tu vai ouvir passos cada vez mais altos e quando tu olhar pra trás o bicho vai tá igual a Show Speed correndo na tua direção. Às vezes ele vai quebrar blocos e sair do nada vindo atrás de ti. Ou então às vezes tu vai tá quebrando um bloco e ele vai tá lá, desfigurado te olhando. E detalhe, essa criatura simplesmente não tá nem aí se tu tá no modo sobrevivência, criativo ou espectador. Explicação rápida. Quando tu tá no modo sobrevivência, o Minecraft te interpreta como uma entidade. Ou seja, as demais coisas no mundo sabem da tua existência e tem diferentes reações pra ti. Pets vão te pedir comida, mobs vão te atacar. Ok. No modo criativo, tu ainda vai ser uma entidade pro jogo, mas tu vai passar a ser ignorado pela maioria das outras entidades. Por exemplo, os mobs não vão te atacar mais. Porém, nesse mod, a criatura te ataca. Mesmo tu estando no criativo, ele vai tentar te atacar ou te assustar. Só que quando tu tá no modo espectador, a parada é diferente. Pro Minecraft, a partir do momento que tu tá no modo espectador, tu não é mais visto como uma entidade. É como se tu literalmente equivalesse a nada pro jogo. Tu não é nada, otário! Tu não vai afetar nada e nada vai te afetar. A física dos blocos não funciona mais e nenhum mob vai te detectar. Mas adivinha o que ainda te detecta mesmo no modo espectador? Tá entendendo que esse troço é implacável? Enfim, depois de muita luta com essa entidade, a gente consegue exorcizar ele as 2 vezes necessárias. Feito isso, nós enfim entramos na segunda fase do Stalker. Toda a atmosfera pesada que tava nas minas agora infecta todo o seu mundo. Na fase 1, se tu queria uma safe place, o mundo inteiro fora das cavernas era a tua safe place. Afinal, a criatura tava limitada somente às cavernas. Agora não, o teu mundo é o quintal dele. Então sempre tenha certeza de ter 2 ou mais crucifixos no teu inventário. Ok, o que a gente faz do lado de fora? Vamos voltar lá pro diário do Amos. Naquele diário, ele cita o que rolou com o Billy e a Jane. No final daquela escrita, ele cita a casa dos dois, que ficou abandonada. Será que é possível encontrar essa casa pra investigar? Não. Porém, é possível encontrar a casa de algumas pessoas que souberam das notícias envolvendo a mina de Amos e também foram averiguar, além de algumas outras vítimas. A casa de uma dessas pessoas é pequena e fica bem escondida entre as árvores, e às vezes é bem difícil de achar ela. Entrando nela, a gente encontra um local realmente defasado, abandonado, com itens nos baús e muita teia. No topo da casa, a gente encontra um baú com algumas coisas dentro, incluindo uma luneta, o que indica que seja lá quem morava aqui, essa pessoa estava se cuidando de seja lá o que poderia acontecer. Depois de não muito tempo explorando aquele local, o player vai notar que tem uma passagem secreta ao lado de um baú. E descendo naquele local, a gente descobre que, ao que parece, a pessoa que morava aqui tentou construir um ritual abaixo da própria casa para cultuar algo que ela encontrou nas minas de Amos. No meio da sala, um porco ainda vivo, possuído, porém imóvel. E no mesmo lugar, mais um altar com um livro pro player ler. E nesse livro já é explicado um pouco do que aconteceu com a pessoa que morava aqui e por que tem isso embaixo da casa dela. Nós descemos nas antigas minas de Amos. O que nós vimos por lá, Jesus, eu ainda tô tentando processar. A gente tá tentando replicar o que a gente viu lá. Nós não conseguimos quebrar aquela cruz amaldiçoada que foi criada. Aqui embaixo, a pessoa que morava nessa casa tentou fazer um tipo de santuário para um porco amaldiçoado, que ele e uma outra pessoa que desceram lá encontraram. Mas ao que parece, os crucifixos que eles construíram não foram o suficiente. Ele escapou, a cruz não serviu. O porco deu fim a todos que estavam aqui embaixo. Jane e Billy jogaram o Ouija lá embaixo nas minas de Amos e despertaram algo que Amos tentou se
sei lá, o boato se espalhou e mais pessoas foram ver o que tinham naquela mina. E a gente acabou de ver o que rolou com uma dessas pessoas. Ela tentou recriar o mesmo santuário pra manter aquele porco possuído lá embaixo. Não fica claro se essa pessoa queria selar o porco aqui pra manter ele preso pelo bem de todos ou se era pra cultuar ele, mas a jogar pela última página do seu diário, eu diria que ele tentou salvar a todos. E antes que vocês estejam se perguntando, sim, seja lá o que a Jane e o Billy libertaram, essa coisa também possui animais. Essa coisa possuía um porco e um morador aleatório tentou manter ele preso aqui embaixo, fazendo todo o mesmo santuário que o Amos tinha criado na mina dele. Aquele mesmo que a gente encontrou e bateu a cruz. Mas aqui, a parada não funcionou. Um outro vestígio que a gente pode encontrar dessa maldição pelo mapa é em uma torre de vigia que fica não muito longe dali. Essa torre de vigia era comum como qualquer uma da vida real, ela só tá meio abandonada. Um guarda florestal trabalhava por aqui, e no seu log a gente podia ver coisas comuns de um guarda, anotando o clima e o movimento, porém não demora muito para as coisas ficarem notavelmente anormais. Eu vi um estranho pelas árvores, se movia devagar, olhos vazios, eu o perdi de vista em meio à floresta. A parada começa com alguém te olhando e depois escalona. Vacas e ovelhas estão agindo estranho, têm feito sons de estalos, não avançam de dentro da floresta. Até então, nenhuma dessas coisas estranhas tinha ido na direção dele, isso até o dia 4 e 5, que são os últimos dias que a gente tem registros no seu log. Dia 4, outro villager estranho abaixo da minha torre, ficou parado com seus olhos turvos fixados em mim, ele não se moveu. Dia 5, eu ouvi passos ligeiros nas escadas, eu vou checar. Alguém me ajuda. Lembra que a gente exorcizou aquela coisa nas cavernas 2 vezes? Então, ela veio pra fora, dando agora início ao seu estágio 2, como eu já tinha explicado. E esse guarda florestal teve o azar de se encontrar com essa coisa. Desde que Billy e sua esposa desapareceram nas minas de Amos, os animais começaram a agir de forma estranha. Eu sei fazer uma cruz de madeira. Não tenho certeza se realmente funciona, mas talvez possa ajudar contra esses demônios. Mesmo que seja uma chance mínima de proteção, vale a pena tentar. Esse é o relato de mais uma pessoa que vivia dentro daquelas árvores. Sua casa também tá abandonada, sem nenhum rastro da onde essa pessoa pode ter ido. Quando o boato se espalhou, ficou de conhecimento geral que era necessário ter um crucifixo consigo pra pelo menos ter uma chance de se salvar, se caso aquela coisa aparecesse pra ti. Nisso, todas as pessoas foram recorrer à igreja do vilarejo, e tem como encontrar essa igreja no mapa. Ela fica em meio às árvores, e como todos os outros locais, tudo tá abandonado sem sinal de onde as pessoas possam ter ido. Isso aqui é um pouco engraçado, porque a impressão que dá jogando esse mod é que, tipo, há uma semana atrás tinha mó galera pelo mundo, agora todo mundo sumiu e só ficou os livros. Eu entendo que isso é uma limitação do próprio Minecraft, afinal no Minecraft a gente não tem NPCs fora os villager, e enfim... Só quis pontuar isso, eu acho engraçado. Entrando na igreja, tudo vai estar abandonado. E no altar, mais um livro. Somente a fé protege a alma quando as sombras sussurram. Que a luz guie aqueles que caminham pela escuridão abaixo. Não há como escapar depois que você o liberta. Que a luz guie aqueles que caminham pela escuridão abaixo. Abaixo? Existe um pequeno canto nessa igreja que tem uma teia. E quebrando ela, a gente revela um alçapão. Pausa pro contexto. Quando eu tava testando esse mod, gravando junto com o Viral, a gente ouviu os sons de uma vaca diabólica vindo debaixo da igreja. E só por isso eu sei que tem que descer. Mas infelizmente eu não gravei essa gameplay, mas acredita em mim, nessa gravação quando eu desci, ela não tava aqui, mas acredita em mim, era uma vaca bizarra, olhos escuros e totalmente fora de controle. Inclusive, para dar mais força pra isso, lá embaixo a gente vai encontrar mais um diário de alguém que prendeu essa vaca e um aldeão aqui embaixo. No caso, um viajante viu seu vizinho aldeão possuído junto com a sua vaca que também tava possuída. Na hora, esse viajante pensou em ajudar, mas o que rolou foi que ele foi atacado pelos dois. Nisso ele correu e encontrou refúgio nessa igreja. Ele viu esse alçapão que a gente desceu e jogou tanta vaca possuída quanto o aldeão aqui e fugiu do lugar. Ele até cita no final da carta que ele não sabe se eles ainda estão aqui, mas se por um acaso tu ouvir sons vindo debaixo da igreja, foge. Nessa área abaixo da igreja ainda é possível encontrar uma gaiola, que era onde a vaca devia estar, e nessa minha gravação ela não tava. Mas eu resolvi quebrar as grades pra ver se eu encontrava alguma coisa, sei lá. E olha só o que aconteceu. Eu só queria te assustar. Tinha alguém descendo a escada. Os sons eram de alguém descendo. As demais aparições da criatura e alguns sustos pontuais é o que compõe o resto da tua experiência com esse mod. Eu falei no começo do vídeo que ele não estava completo ainda. Esse vídeo aqui foi mais para apresentar um projeto do que a experiência completa de fato. A maioria dos mods de terror do Minecraft são só um bicho implacável vindo tipo, pronto. Tu nunca tem um background e tal. E os que tentam te vender um grande projeto sempre acabam decepcionando por não conseguirem suprir a própria ambição. Ouviu, The Silence?
From the Caves é um mod que tá em constante atualização. Inclusive, ele teve uma atualização durante a gravação desse vídeo, que pode fazer com que o vídeo já vá pro ar datado. Eu espero que não. From the Caves é um mod que precisa ser experienciado. Não tem como sintetizar as minhas quase 6 horas de gameplay aqui pra vocês. Ele tem lore, mas ela não é o foco. O foco é a gameplay e a atmosfera. Então eu convido geral a baixar ele aí e jogar. Esse mod promete muito, e se vocês toparem, eu trago um vídeo completo sobre toda a experiência de From the Caves quando ele sair. Muito obrigado por assistir. Lembra de se inscrever aqui no canal pra ajudar na meta de 2 milhões. E também manda uma ideia de vídeo. Eu de novo tô precisando. E no mais, é isso, meus amigos. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.